E aí, galera, está começando mais um episódio do Mentors Podcast, o programa dos mentores do Norte, onde toda semana a gente recebe somente os melhores e as melhores empreendedoras da nossa região. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou receber a nossa querida Amanda, parceira e grandíssima assim, amiga Amanda Barbosa. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Tá tudo certo, né, Paulo, agora, né? Ah, tá, galera. Teve alguns problemas aqui para começar aqui. Não corta essa parte, viu, Paulo? Aham. Amanda, ó, obrigado por ter vindo aqui no podcast tantas vezes aí, né? Já ficou em bastidores, já apresentou também. Acho que de contar todas as vezes já é a quinta, né, que eu venho. Exatamente, né? Tanto de Fora as vezes que deu entrevista errado, né? para as vezes que deu errado. Mas hoje vai dar tudo certo hoje, vai ser muito tranquilo a nossa conversa hoje. Vai sim, com certeza. Amanda, a gente conversou muito sobre esse episódio para ele acontecer. É, sim. Só que qual foi a causa assim, principal, Lucas? Vamos gravar um episódio. Eu tenho que contar alguma coisa pra vocês aí, alguma novidade. Ainda você já começou com o ponto Claro, principal, aqui no assim, Mentos já. agora a gente mudou totalmente. A gente já Aham. começa direto logo ao A ponto. dieta é o ponto, entendi. É pra você ver quanto tempo eu venho aqui, né? Que já Hum, passei por várias formatações do tô podcast. triste com você, sinal que Por você não quê? assiste o podcast. Ai, que mentira! Bom, então, um ponto principal é porque eu estou fazendo um relançamento da minha marca e com isso tá vindo alguns novos produtos, né? Então, avaliando o mercado, avaliando realmente quem seria o meu público, a minha persona, eu entendi que eu precisava desse reposicionamento tanto de marca quanto de produtos. E você participou de um evento que assim, foi uma virada de chave pra Com você, né? certeza. O fato de eu virar, de eu contratar essa participação foi uma Hum, grande virada de chave, porque realmente foi o maior investimento que eu já fiz dentro da minha carreira. olha. Mas cada centavo tá valendo muito até agora, e com certeza até o final vai vir um ROI absurdo em cima disso aí. Hoje, então, assim, fala um pouquinho mais, assim, sobre esse teu relançamento aí de marca. Certo. Bom, então, o que que foi avaliado, né? Eu já tenho um histórico de 9 anos de marketing dentro de Porto Velho. Então, eu já passei por muitas marcas como CLT, já passei por muitas marcas como PJ, como realmente relação empresa-empresa. E dentro desse processo todo, eu entendi que existem dois grandes vieses dentro do mercado de Porto Velho. A gente tem o viés, que é a pessoa que só quer fazer realmente uma presença digital, porque acredita que aquilo ali é o único movimento que tem, tal, que é só o famoso panfleteiro digital, né? E tem pessoas que realmente entenderam que o marketing voltado para as redes sociais, para esse posicionamento digital, já está fazendo parte de todo o processo desses novos empreendedores que querem realmente virar o jogo. Então, não existe mais uma vida separada offline e uma vida online. É a mesma coisa. Hum. Então, como que essas pessoas estão traduzindo todo esse potencial e esse diferencial que eles têm no offline para o online? Então, justamente por causa disso que surgiu todo esse processo de ajudar essas pessoas a se posicionarem da melhor maneira possível, de forma estratégica, com diversas ferramentas de marketing dentro desse processo. E é primordial o posicionamento, né? Muitas pessoas que a gente recebe aqui, ó, muitos já têm um posicionamento, assim, topíssimo, e alguns, assim, então, vem aqui até pra isso também, pra se reposicionar, Sim, pra se posicionar, pra ter cortes e tal, pra ter coisas, assim, que ele ou ela fale, né, sobre o sim, assunto ali que eles têm domínio. sim. Mas assim, qual o primeiro passo assim para a pessoa se posicionar? A pessoa assim que, poxa, eu já abri meu negócio, já eu tenho ali um ponto físico ali, eu presto meu serviço, vendo meu produto, mas eu quero me posicionar no online. Como é que começa? Eu acho que o primeiro passo é realmente a pessoa entender que, é, como eu disse, não existe online e offline. Então, será que dentro dessa estrutura de empresa, você sabe qual é a sua voz, qual é o seu propósito, qual é a sua persona, quem que você quer atingir, por que que você quer atingir? Muitas vezes as empresas dão certo, Lucas, mas isso não significa que eles têm tudo isso estruturado. Muitas vezes foi realmente um golpe de sorte, junto com intuição, que a pessoa foi indo, foi indo, foi indo, e só que chega num ponto que você tá confortável
você tá ali numa estrutura que, pô, tá entrando dinheiro todo mês, eu consigo pagar meus funcionários, eu consigo manter um padrão de vida legal, eu viajo uma vez por ano com a minha família para uma viagem top, e é isso. Mas existe esse outro empreendedor, como eu estava falando, que é o empreendedor que quer virar o jogo. É o empreendedor que ele entende que ganhar dinheiro não é mais a única função da sua atuação, mas sim ajudar a transformar a vida de outras pessoas, ajudar a resolver problemas para outras pessoas. Então, dentro de todo esse processo, é entender isso. Qual é realmente o seu propósito dentro do seu negócio? Você quer ampliar isso? Como você vai alcançar isso e levar essa coisa boa que você tem dentro de si, todo esse ensinamento que você tem, essa solução que a sua empresa dá realmente para a vida das pessoas, um alcance ainda maior, sabe? Então, é esse o ponto do posicionamento, e é isso que o empreendedor tem que entender. Ele tem que fazer uma escolha. Ele quer se manter confortável e olhar só para o próprio umbigo, ou ele quer realmente ajudar a transformar a vida das pessoas e não só numa falácia de, ai meu Deus, eu te ajudo, blá blá blá. Mas realmente existem vários produtos hoje que ajudam de fato a vida das pessoas, né? Que causam essa transformação e que resolvem a dor. Eu vejo o posicionamento uma forma assim simples assim de entender um programa do Big Brother. Quem Sim, não se posiciona é planta. exatamente. Não se posicionar é se posicionar hoje, né? Pois é, Então, é o fato de você dizer para as pessoas: não, eu estou confortável, tá tudo bem, tá tudo certo, sim. eu não quero ter mais problemas na minha vida, mas eu também não quero ajudar em nenhum momento a vida de outras pessoas. E foi legal você citar o Big Brother, porque antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo que a Manu estava falando justamente, a Manu Gavassi, sobre como a estratégia que ela utilizou de gerar vídeos e tal nunca mais deu certo, né? E por que que isso nunca mais deu certo? E ela falou, porque não existia uma estratégia, um roteirista contratado. Eu era eu. Eu era eu nos vídeos, é o mesmo posicionamento que eu teria dentro da casa, e era isso. Então, justamente de novo esse ponto, não existe duas vidas. É a sua vida offline e a sua vida offline. É a sua vida online, a mesma coisa, não tem essa, né? Então, é uma junção de tudo, de quem você é como pessoa, como empreendedor, e como você está transmitindo isso para o online. Uhum. E muita gente assim já entrava na casa com um posicionamento assim bem assim ditado, né? Tipo assim, a Boca Sim, Rosa parece que levou a maquiagem dela, mas levou sem logo, sem identificação, sem nada, né? Eu acho que exatamente. a Jade Picon levou alguma roupa ou outra dela também, mas não tinha identificação, né? Toda essa questão de ser estratégico e intencional. É uma palavrinha que está na moda, intencionalidade, Uhum. mas é justamente sobre isso. É sobre tudo que você faz, ter um porquê, ter uma estratégia. Então, a sua atuação como empreendedor, ele tem que ter um porquê. E é justamente isso, esse ponto do porquê, né? Qual é o seu diferencial? O que que você quer resolver na vida das pessoas? O que você quer agregar no mundo? Já tem gente demais no mundo, né? Uhum. Então, o que que você quer trazer de diferente, de agregar? Existem milhões de dentistas, existem milhões de médicos, existem milhões de empreendedores por aí. Mas qual é o seu diferencial? O que faz você ser você? Por que que as pessoas têm que contratar você? Por que que as pessoas querem vir no Mentors? Né? Então, é tudo isso. Esse é o grande ponto. De extrair das pessoas o melhor que elas têm e trazer à luz, sabe? E por que que deveria contratar a Amanda e não qualquer outra pessoa? Cara, justamente porque eu gosto de me relacionar com as pessoas e com as marcas. Como a gente estava conversando Uhum. antes de começar, eu não trabalho com pessoas que não têm o mesmo nicho, o mesmo propósito, no sentido de querer ajudar e transformar, sabe? Então, hoje, o meu propósito é ajudar empreendedores a realmente dar essa luz, né? Realmente pessoas que trabalham e que atuam de alguma forma para ajudar a levar renda para a vida das pessoas, para ajudar a resolver dores das pessoas, para realmente transformar de uma forma melhor a vida das pessoas. Então, até por isso que eu não lido com tigrinho, tá, gente? Quebrando um pouquinho essa vibe tão séria. Mas é justamente esse o ponto. Então, o que que as empresas que eu vou conversar, eu também estou avaliando se eu quero ter elas no meu portfólio. Não é só se elas querem trabalhar comigo, sabe?
Graças a Deus eu cheguei nesse ponto de poder fazer isso Hum, e atuo dessa forma hoje. Então, se os empreendedores não agregam algo para a vida das pessoas de uma forma transformadora, para mim não faz sentido estar com essa galera, sabe? entendi, faz sentido mesmo, faz sentido. A gente também começou aos pouquinhos, assim, não foi algo assim desde lá de trás. Antigamente a gente aceitava qualquer pessoa pra vir aqui. A Sim. gente vai hoje, coloca numa peneira ali e A gente tal. consegue, a É, partir do momento que a gente vai desenvolvendo como profissional, a gente consegue entender que a ambiência faz muita diferença, os livros que você lê, o que você consome na hum, sua hora vaga, pode ser papo, muita gente acha que é papo clichê, mas experimenta por 21 dias cuidar o que você consome de rede social, de TV, de filme, de livros, verdade. tudo isso. E você vai ver como o seu papo muda, a sua cabeça muda, a forma como você vê o mundo muda. Verdade, isso aí, viu? Verdade. Teve uma oportunidade assim que eu tava entre algumas empreendedoras da cidade. Sim. Eu era o mais burro da mesa. Isso é legal. Eu Cara, adoro ser a pessoa no mais burra da primeiro, mesa. primeiro momento eu me senti mal, mas depois eu fiquei pensando, não, cara, eu tô no lugar certo aqui mesmo. É. Tá Eu tudo bem. adoro ser a pessoa mais burra da mesa. Cara, mas eu não entendia nada que ela estava falando. Aí você vai anotando mentalmente. Aham, tava anotando É. mentalmente também, é. Mas é isso, é sair da zona de conforto, né? Então, a gente tava falando do evento que eu fui e tal. E, tipo assim, no primeiro momento você tem que ter muita inteligência emocional, porque senão você vai realmente pra esse lado do, putz, o que que eu tô fazendo aqui? Fiquei se diminuindo assim, mas não é assim, É! né? E não É. é assim. Então, tipo assim, é justamente essa questão de eu, s- você crescer é desconfortável, né? Se você for fazer vários paralelos aí, ai meu Deus, um diamante para ele ser lapidado, ele precisa ir para pressão e todas aquelas frases clichês que tem por aí. Hum, Mas é justamente isso. Todas elas traduzem essa questão. A gente só cresce no desconforto. Então, você ser a pessoa mais burra da mesa é muito legal. Eu é muito adoro. bom. Eu adoro. Pessoas mais inteligentes do que eu, por favor, me chamem pra mesa. Até numa cervejinha, alguma Um coisa, sai coisa café, uma boa. cerveja. Sai coisa boa mesmo, Sai, sai coisa nossa. boa lá. E num evento assim, tem alguma coisa assim que te chamou muita atenção? No evento que tu participou? Que ali você tava Sim, com grandes empreendedores ali, quem tava no palco e também realmente. quem foi também pra assistir, né? Não, o Fernando já é uma pessoa super admirável, né? Que foi o organizador de todo o evento. E faz parte de todo esse processo dessa mentoria que a gente tá fazendo. E, cara, tipo assim, o que mais me chamou a atenção foi como é o arroz com feijão bem feito. É isso. Às vezes a gente quer incrementar muita coisa, quer fazer muita coisa, mas o básico é o arroz com feijão, sabe? Tudo existe uma ferramenta dentro do marketing que são os 5 porquês. Então você vai indo do porquê, 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 até você chegar na raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema é o arroz com feijão que não foi bem feito. Então, assim, muitas vezes o problema de não conseguir prospectar clientes é por causa de um branding mal feito, por causa de um posicionamento que não foi bem feito. A questão de você não conseguir modular novos produtos que se encaixem com o seu cliente. Também entra no mesmo processo. Ah, eu não consigo sair da minha bolha para alcançar novos clientes diferentes dessa bolha que eu estou presente. Também, é Uhum. justamente, entendeu? Então, assim, é muito sobre essa questão do arroz com feijão bem feito. Tanto na área administrativa, tanto na área financeira, tanto na área de gestão de pessoas. É muito esse processo. É aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes o empreendedor tem um tiro de sorte junto com um tiro de intuição e vai indo. É muito empreendedor que só sobrevive, né? Muito, é o que a gente mais tem. Hoje, dentro se a gente for olhar alguns dados, dentro dos dados da maioria dos MEIs que são abertos, são de pessoas que são empreendedores por necessidade. Não é porque é legal, porque querem se posicionar e tal. É porque querem sobreviver mesmo, sabe? Então, entra muito nesse ponto também. Tu falou de brand, assim, é um tema que eu gosto pra caramba, tá? Me identifico bastante. Tu acha que é o problema, assim, de todo mundo? É, é um. Eu não É digo de um. todo mundo, mas eu acho que hoje a gente vive num mundo que é tudo conectado, é tudo digital. Então, se você não sabe estrategicamente, intencionalmente, como você se posicionar, você vai virar só mais um.
Então, entra muito naquela questão do que as pessoas querem pagar para serem ouvidas, né? Então, tipo assim, a gente tem uma série de psicólogos, por exemplo, que estão ganhando muito dinheiro, que as pessoas estão pagando para serem ouvidas. E muitas vezes as pessoas querem alguém que saiba resolver aquilo e ouça a dor deles e que ajude, de fato, né? Então entra muito nessa questão. Uhum. Total. Deixa eu só ver se eu entendi. É a questão do Uhum. tráfego pago? Também, Também entra aí, também, né? também entra aí. Só que você fazer um tráfego pago, que você não tenha um posicionamento intencional e estratégico no seu perfil, que você não saiba quem é a persona que você quer atingir, que você não tenha uma estratégia, por exemplo, você está oferecendo algo 60 a mais para dentro de uma creche. Faz sentido, né? Você até atinge os avós que estão ali buscando as crianças, mas qual é a porcentagem disso? Será que não era Sim. melhor você colocar um produto que seja voltado para pais, Uhum. né? Ou para infância? Então, E antes de comprar, a gente considera primeiro, né? A gente tem que é uma confiança primeiro, né? Por exemplo, exatamente. vamos deixar de uma forma bem mais simples ainda. Você não vai sair com uma pessoa que você tá conhecendo agora, já vai logo beijar logo de cara. No máximo ali você pode acontecer, né? Não Pode julgaremos. acontecer, né, gente? Não julgamos Pode se essa é a sua acontecer. intenção que você saiu de É, casa, pode né? acontecer. Mas assim, na maioria das vezes, você vai conhecer a pessoa, sei lá, você vai saber o que que a pessoa gosta, tal. E não é diferente com a marca, né? Você não vai ver ali, tipo assim, uma indicação de algum amigo. Você vai ver, sei lá, se é um iFood, você vai ver lá os comentários, a avaliação. Tudo você constrói uma confiança para Sim. você comprar depois. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o último item que você comprou presencialmente? Presencialmente, caramba. De eletrodoméstico, de. Porque assim, realmente na lata, o último mesmo? É. Papel higiênico. Não. Eu fui com ele. É mesmo. Não, Tá. mas não foi o último. Esse não foi o último, não. Inclusive, chique aquele papel higiênico ali. Depois a gente vai falar depois dele. É... Foi teu presente, comprei hoje. Ai, meu presente, Só que eu então, não vamos posso lá. falar, mas foi presencialmente. Olha que legal, eu tenho um presente, eu não sabia que eu tinha um presente. Legal. Então tá, mas pra isso, o que que você fez? Muito provavelmente, como era um presente, você fez uma análise que Sim, você já conhecia, sim. certo? Passei a semana inteira fazendo essa análise. E aí, o que que acontece? Beleza, você fez uma pesquisa, você fez uma análise, você pesquisou o que seria o produto. Muito provavelmente, quem, por exemplo, vai comprar um computador, um celular, um ar-condicionado, e não só esses produtos, mas também, tipo, muitos serviços. A pessoa analisa muito bem antes. O processo do nosso consumidor mudou. Ele chega já na loja, ele já chega para contratar o seu serviço, ele já sabe o que ele quer. Tanto é que as perguntas que eles te fazem é quanto custa, qual é a forma de parcelamento, ou eu quero saber mais detalhes para entender como funciona um processo que eu não vi ainda. E se a pessoa chega fazendo essa pergunta para você, você já falhou no seu branding. E se a pessoa não sabe exatamente como funciona o seu produto, você já tem um ponto de gap ali. Então, hoje a gente vê muitas vezes as pessoas colocando, preço em box, preço em box. Não, cara. Fala o preço do seu produto. Se você tem medo de falar o preço do seu produto, é porque você sabe que ele não tem valor agregado suficiente. Então, fale o preço do seu produto, né? Isso para quem vende produtos mesmo, de fato, né? Calcinhas, enfim. Mas isso serviria pra todo mundo? Vamos supor, será que a Chanel publicaria o preço dela? Mas a Ou Chanel lá nos comentários dentro do lá? site tem o preço da Chanel. Não, mas eu falo assim no Instagram mesmo, lá nos comentários. Mas aí qual que é a estratégia da Chanel? Eu não sei. Então, a Chanel é um preço de alto público que não liga para preço. Eles não Hum, ligam para valores. Por quê? Porque eles vendem a Chanel. hum. É o sonho de consumo de todo mundo, é uma validação de status, é uma validação de moda, é um clássico que você tem. Então, de novo, estratégia, é diferente. Mas se você entrar no site da Chanel, tem o preço. Se Sim. você entrar em qualquer lugar que vende Chanel, tem o preço. Então, assim, não é algo que você chega lá e clica aqui que eu vou te mandar no seu WhatsApp o preço porque eu tô escondendo de outras pessoas, entendeu? Então é isso. Então, e também não dá pra comparar, né? Quem vende um produto em Porto Velho com uma Chanel, Hum. né? Não existe todos alguns bons anos e décadas de construção de branding ali, Pra justamente chegar por isso, nesse preço, pra né? chegar nesse ponto.
para chegar nesse preço. Uhum. Exatamente. E qualquer pessoa consegue chegar nesse patamar, porque a maioria dessas empresas são centenárias, né? Eu Sim. acho que já tem 100 anos a Chanel, né? Mas Deve aí, ter, mas cara, será que eu consigo chegar mais rápido? você chegar mais rápido, eu acho que hoje é um fator prioritário na questão das redes sociais. Te ajuda não chegar nesse patamar, mas que você vai encurtar caminho pra caramba, você vai. Porque antigamente não se tinha um alcance que se tem dentro das redes sociais. Então, por exemplo, antigamente a Chanel, ela tinha que fazer todo um processo de divulgação com pessoas influentes, gastar muito com mídia offline. Então, existia toda uma estratégia diferente, certo? Então, ela chegou no mundo digital já tendo tudo isso, já tendo toda essa bagagem de marca para estar ali. Mas hoje você pode não ser uma Chanel, mas o fato de que você trabalhar de forma estratégica e consistente dentro das redes sociais, você trazendo inteligência e estratégia para os seus produtos, você sabendo como você pode remodelar tudo isso para você chegar no público certo, para você vender mais, para você vender de uma forma escalável, talvez. Então, tudo isso entra nesse ponto, de que é muito mais fácil. Porém, existe muita gente dentro desse processo. Uhum. Então, o problema é que é muita gente andando sozinha. É muita Andando sem gente Amanda. andando sem mim. E tantos outros profissionais maravilhosos que a gente tem em Porto Velho, obviamente, né? Então, eu acho que entra dentro desse ponto de as pessoas querem andar muito sozinhas e ainda não entenderam que se você andar com ajuda, você chega mais rápido. Sim, Né? verdade. O que que é mais fácil? Posicionar ou reposicionar uma marca? Posicionar. Por quê? Porque quando você posiciona, você começa do jeito certo. Você reposicionar, você já criou uma cultura, você já criou uma identidade, você já criou todo um processo na mente das pessoas de que é aquilo. Então, por exemplo, eu hoje vou fazer o meu reposicionamento. Eu já fiz isso anteriormente, inclusive, agora que eu me toquei nesse ponto. Uhum. Eu tinha amanda.conteúdo, que era o meu arroba. E muitas pessoas não falavam o meu sobrenome, falavam o meu arroba no Instagram, quando me Uhum. conheciam. O que era legal, porque mostrava que eu estava bem posicionada. Mas quando eu fiz essa transição de sair de somente produção de conteúdo para estratégia, eu tive dificuldade das pessoas tirarem esse conteúdo da boca para passar para o estratégia. E junto com isso, eu passei o meu sobrenome. Então, eu comecei a bater mais o meu sobrenome, entendeu? E aí as pessoas passaram a me chamar pelo meu sobrenome, não mais pelo meu arroba do Instagram. Até porque, quem sabe, eu mude mais pra frente e faça um Sim. reposicionamento estratégico de novo, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer um reposicionamento justamente por essa pergunta que você me fez. O que é Uhum. mais fácil, eu me reposicionar ou eu me posicionar? Eu acho que é um pouquinho mais difícil, ok, mas não é impossível, sabe? Existe toda uma forma de se você fazer isso de uma maneira estratégica e trazendo o melhor que você tem da tua antiga história, da tua trajetória até esse momento, sabe? Hoje, assim, não dá mais pra fazer panfletagem, né? Digital. O pior é que tem muita gente que faz panfletagem digital, Dá sabia? certo ainda. Não, mas tem muita gente que faz. Mas tem algum, assim, tipo assim, famoso, vai. Vamos lá. Faz ainda. Com certeza você entra em algum perfil e tem lá, ai, 3 dicas para tal É coisa. mesmo, tem. Isso é panfletagem digital. Ninguém quer saber de dica. Isso aí eu vou lá, pesquiso no TikTok, no Google, em qualquer Chat outro lugar, no GPT chat hoje. GPT e pronto. Isso já foi. Eu quero, se eu tô na sua rede social, é uma rede social, né? Então eu tô ali para me relacionar com você, para entender o que você sabe, o que você tem de conteúdo para agregar para minha vida, qual é o seu diferencial, que você resolve de dor, qual que é o seu propósito, se eu vou me conectar ou não com a sua marca. É por isso que as pessoas seguem, né? Então, a gente tem uma regra, que inclusive eu utilizo muito com os meus clientes, que é o 80-20. 80% do tempo eu falo sobre o universo desse meu cliente. Eu estou inserido dentro desse universo, eu gero um relacionamento com ele, eu falo como a minha marca se encaixa dentro desse universo. 20% do meu tempo eu faço venda. 20% do tempo eu falo, olha, eu estou vendendo, olha, compre de mim, olha, tal coisa. Então, existe todo esse processo, sabe? De se entender e
tem uma estratégia por trás e que ela deve ser feita e que você tem que andar no relacionamento com o seu cliente. É por isso que a Virgínia vende muito. Exatamente. Por que que você acha que ela coloca o horáriozinho ali em cima? Você parar pra ver, todos os stories dela tem um horáriozinho, que é pra Caraca, mostrar é que em mesmo, tempo ó. real ela tá se conectando com você. Boca Rosa é outro grande exemplo. Tudo que ela faz é muito intencional, é muito estratégico, mas ela não muda o fato de que ela se relaciona com as pessoas. Por exemplo, bem recente, toda a narrativa da ida dela para a Europa, que era um sonho dela, de que era um intercâmbio e tal. Acompanhei isso Você aí. acha que ela não podia ter feito esse intercâmbio antes? Com certeza. Com certeza. Você acha que ela já não sabia inglês o suficiente para ela se propor a ir para o intercâmbio, etc. O fato dela ir lá foi para agregar valor no sentido dela estar na Europa, dela estar pegando um diploma, que isso muitas vezes é cobrado por algumas pessoas dentro do perfil e de seguidores e perfil de clientes, de potencial Traz cliente, credibilidade pra traz ela. credibilidade para ela, e fora toda a narrativa que ela teve, tanto de sonho, de que, olha, eu posso ser milionária, mas eu tenho o mesmo sonho que você. E é possível realizar. Eu estou realizando. Entendeu? Então existe toda essa narrativa. Existiu a narrativa amorosa ali dentro de todo esse processo. Cara, é mesmo. Eu lembro que eu acompanhei essa época que ela foi pra lá. E ela mostrava muito, assim, o dia a dia dela, porque às vezes era muito comum, assim, né? Sim. Ela, sei lá, comprar comida, né? Que sabe, não sabe comprar comida fora. Eu vi ela também contando a história dela, que ela tinha esse sonho, que ela parece que morava na favela, né? Não sei. Sim, ela Mas que era. ela tinha também esse sonho de fazer esse intercâmbio em Londres. E eu fiquei Exatamente. com a mesma sensação, cara, essa menina tinha condição já de ir pra lá. Então, e por que que ela não fez antes? Uhum. Porque, E aí depois que ela desconectou a marca dela do. sim, ela fez o encerramento com a Paiol. Mas foi depois do. Depois ela fez o intercâmbio. Só que aí é um tiro, tá? É uma coisa que a gente pode até pegar pra frente ou não. Mas eu, Amanda, acho que ela vai fazer venda internacional desse produto dela. Eu acho que muito provavelmente ela tá fechando com alguma marca internacional, europeia, muito provavelmente, que vai vir como agregando valor pra marca Boca Rosa, que não vai ser mais Boca Rosa, né? Que ela já Uhum. anunciou, que vai ter um Sim. rebranding ali dentro da área de maquiagem dela, vai ser um pouquinho diferente. Então, de novo, um rebrand não é tão fácil de se fazer, mas é possível fazer. Se você Sim. tiver uma estratégia, se você trouxer isso de uma forma muito bem estruturada, você consegue fazer. Interessante, interessante. Eu vi do tênis que inclusive eu tenho, não é esse que eu tô usando aqui. Que é o do. Que agora é Veja o nome do tênis, já viu? Sim, nossa, muito, inclusive lá em Alphaville. Que aí a Era gente o zoa, né? Porque Verte, aqui no Brasil, Veja pra é, nós era o Verte, e aí Isso, Verte. eles não conseguiram registrar a marca no Brasil, Uhum. e aí eles tiveram que trocar o nome. Sim. E só que é engraçado que mesmo todo mundo sabendo que é outro nome, você olha e você sabe que é aquele modelo, aquele Uhum. tão cobiçado de algumas pessoas, que virou um ícone, né? Dentro da área Exatamente. dos empreendedores, de todo mundo estar usando o tênisinho branco da Verte. E o que que tu acha, assim, que tem alguns posicionamentos que eles são para causar, assim, um embaraço, assim, na cabeça das pessoas, mas chama atenção. Por exemplo, a Balenciaga postou aquele tênis todo sujo, mas tem gente que comprava aquele troço. Cara, eu acho que pronto, depende muito da sua estratégia. Se você for olhar o fluxo de pessoas que foram para as páginas da Balenciaga, que conheceram a marca, que entenderam que a marca ela é irreverente, ela é uma marca diferenciada, ela é uma marca que tem como posicionamento ir contra o que a sociedade acha normal ou a moda dita que é ok. Então, toda a história da Balenciaga ela é muito nesse sentido, né? Então, ela furou uma bolha que é a bolha das pessoas que gostam de moda, ela trouxe essa galera para entender todo o contexto e conhecer a marca. Então, você vê como é a questão? Quem entende de moda, esses dias até eu estava vendo um conteúdo muito legal que estava explicando sobre como cada marca tem uma assinatura.
tem uma proposta diferente dentro dessa moda. Então, tem a Balenciaga, a gente tem outras marcas que são mais sóbrias, que são mais voltadas para o preto sempre, que são mais executivas, digamos assim. E a gente tem outras marcas que são mais coloridas e felizes, empolgadas. Então, entra muito nesse processo. Só que, para você furar essa bolha, muitas vezes você tem que fazer algo muito ousado, né? E muito Verdade. diferente para você trazer todo esse contexto. E também eu lembro muito assim de posicionamento ousado. Quando a Lady Gaga foi para algum evento com aquele vestido feito de carne. Não sei se tu Sim, lembra disso. sim. Ali ela estava fazendo um posicionamento, Aham. né? Chamou muita Chamou atenção, muita muita atenção, crítica muita também. crítica. Só que o que que fez? É um dos grandes pontos de virada da Lady Gaga. Foi aquele processo daquele vestido, porque ela estava se posicionando contra toda a parte de uma indústria, de um desmatamento, toda a questão também da carne sendo comercializada como fator humano dentro dali do Oriente Médio. Então, existe uma série de questões por trás daquele vestido, que agora, confesso, não me recordo, mas que foi um posicionamento dela. Inclusive, é legal a gente falar disso, porque tá rolando a guilhotina digital. Você já ouviu falar disso? Não, ainda não. Tá. A gente tá tendo uma guerra hoje no mundo, que é a questão ali do Oriente Médio, a questão dos Estados Unidos estarem envolvidos e tal. E muitos pessoas famosas, personalidades estão se posicionando a favor ou contra alguns países que estão envolvidos, certo? E muitas vezes alguns famosos que estão se posicionando a favor ou contra estão sofrendo consequências digitais. Só que o que acontecia? Antigamente a pessoa dava um follow, tá, beleza. Mas aquele perfil continua ativo. Aquele perfil daquele famoso que se posicionou contra uma coisa absurda na cabeça daquela pessoa, deixando bem claro, continua ativo, continua rendendo, a pessoa continua tendo acesso àquilo. Então o que a galera começou a fazer? Não só dar um follow, mas denunciar e bloquear aquele perfil. E aí a gente tá tendo uma massa de tipo assim, de tipo Kim Kardashian, levando guilhotina digital, uma série de coisas, porque quando você bloqueia, você impede o acesso a qualquer coisa relacionada àquele perfil. Então, citações, conteúdos que citam aquele arroba, etc. Tudo isso não aparece para você. Então, as pessoas realmente estão guilhotinando Uau. famosos dentro da sua bolha, da sua vivência digital, por conta de alguns outros posicionamentos. Então, entra de novo. Não se posicionar é se posicionar, né? Aham. Interessante, eu não sabia disso, não. É, Isso é recente, isso? isso é recente, tá rolando por agora. O grande auge disso foi no Met Gala, que rolou, Hum. que teve, não me recordo quem, mas teve uma famosa que se vestiu e com roupas mais voltadas medievais e tal, e falou uma frase de Maria Antonieta, deixe que eles comam um bolo, que foi uma frase que ela falou no sentido da galera, tipo, tava passando fome, só tinha bolo pra comer, e ela, tipo, se lasque, desde que eles comem bolo, sabe? E aí foi uma frase muito infeliz que a menina utilizou, com certeza sem estratégia, inteligência ali por trás. E ela foi uma das primeiras que começou a levar a guilhotina digital por causa disso. Porque ficou como se ela se posicionasse a favor de todo esse processo de milhares de pessoas hoje sofrendo com uma guerra, enfim, muitas pessoas inocentes envolvidas nesse processo, né? Tu já falou uma frase que eu já adotei pra mim já, não se posicionar é se posicionar. Sim. Mas dá um medo hoje de se posicionar, não dá? Medo de ser cancelado, medo de Dá um ser medo guilhotinado. de ser cancelado e ser guilhotinado, com certeza. Mas aí eu volto para você até dentro daquele processo sobre as marcas que a gente se envolve. Será que a pessoa que não entende o seu posicionamento é realmente seu público? Né? E as pessoas só compram aquilo que elas querem ouvir. Então, se eu não tô te comprando, é porque eu não quero ouvir o que você tá falando. Se você não quer me ouvir, será que faz sentido continuar nesse processo? Será que faz sentido eu continuar bancando tráfego pago para ter você dentro do meu perfil? Continuar bancando conteúdos e conteúdos e conteúdos e mandar e-mail marketing, mandar
direcionamento de WhatsApp e mandar, sabe? Será que faz sentido? Então, por isso que hoje, graças a Deus, a gente tem aquele botãozinho, né? Cancelar Sim. inscrição dentro dos e-mails. Mas é isso, é esse o processo. Se a pessoa não quer te ouvir, não faz sentido você continuar ali. Tanto para sua vida pessoal quanto para sua vida empresarial, tá, gente? Agora, deixa eu falar de um posicionamento assim que é de uma pessoa que veio aqui, inclusive, na nossa cidade, na nossa região, Uhum, que é a Natália Beauty. É Natália sim. Beauty ou é Natália Beauty? Qual o correto será? Eu acho que é beauty, Acho que é né? Beauty, né? Ela tem a tal da sobrancelha de 12 mil reais, né? Sim, Só que para fazer com ela. exatamente. Para fazer com as profissionais da empresa dela, acho que é 1.000, 2.000 reais. É um Que valor aplicam o mesmo método, que os aplica o mesmo mesmos método. produtos, a mesma Tu não questão. acha que ela meio que queima a empresa dela ou não? Não. Porque a pessoa que quer pagar a mais para fazer sobrancelha com ela, quer fazer com ela. De novo, é aquela questão da marca. É a questão de você ter um posicionamento, de você ter um status de que você tá fazendo a sobrancelha com a Natália. Entendeu? Hum, Então, entra muito disso. Por exemplo, porque hoje tantos eventos estão sendo feitos em Alphaville, inclusive esse que eu fui agora. Porque é o fato de você estar em Alphaville, é o ambiente que você está inserido, são as pessoas que você está em volta, é a vivência que você tem. Então, tudo isso é posicionamento. Tudo isso você mostra para as pessoas que você está se posicionando de uma maneira diferente. Você está se inserindo em ambientes diferentes, você está elevando o seu nível. Então, a mesma coisa pra Natália. Tipo assim, cara, meu tempo se tornou. Ela se posicionou de uma forma tão extraordinária que o tempo dela se tornou cada vez mais escasso, cada vez mais valioso. E ela sabe disso. Hoje, o nosso tempo é o nosso maior item valioso que a gente tem. O seu tempo custa dinheiro. Quanto vale a sua hora hoje, você sabe? eu faço essa pergunta. Quanto, quanto tempo vale a sua hora hoje, você sabe? Cara, eu tenho uma estimativa, só que eu ainda tenho um pouquinho de receio de falar ainda nela. Mas por quê? Ahn, eu acho que eu tenho muito mais medo que as pessoas vão pensar do que eu faria da minha hora. Tipo, hoje, pra gravar Uhum, podcast com a gente, umas 2 horas com a gente, eu uhum, falaria que é 5 mil reais hoje. exatamente. Só pra sentar aqui. Aí, beleza. Aí vamos lá. Duas questões. A pessoa ficaria com medo ou ela acharia barato? A pessoa que fica com medo é a pessoa que não entendeu todo o valor agregado disso aqui. Agora, a pessoa que acha barato é a pessoa que muito provavelmente já te acompanha há um tempo, sabe todo o teu investimento de estrutura, sabe todo o teu know-how de pessoas que já passaram por aqui com você, sabe todo o conhecimento e muito provavelmente existe toda uma estrutura, um planejamento estratégico para utilizar da melhor forma possível a vinda dela até aqui. Então você vê como o brand e posicionamento é uma coisa tão importante? Então, por exemplo, a pessoa que vai com a Natália é a pessoa que sabe que ela muito provavelmente vai postar aquilo antes que ela tá indo, ela vai postar todo o processo com a Natália, ela vai tirar uma foto com a Natália, ela vai postar um vídeo com a Natália, ela pode fazer uma pergunta que a Natália pode responder ou não, e que pode virar todo o jogo. Uhum. Então, de novo, posicionamento e estratégia. Não existe os dois. Não existe, tipo assim, um posicionamento sem estratégia, uma estratégia sem posicionamento. E também não existe uma vida offline e uma vida online. De novo, é uma coisa só. Então, você tem que ser muito intencional em tudo que você faz. Cara, você estudou pra caramba. Muito provavelmente você gastou horas e horas e horas e horas do seu tempo, da sua forma, do seu ativo mais valioso que você tem hoje pra investir pra poder cobrar 5 mil reais pra pessoa que quiser estar aqui. Uhum. E a gente estuda muito, né, Paulo? Toda semana, né? É. Começa a mensurar quanto você investiu de curso, quanto você investiu de hora. Ah, Cara, hoje eu faço um MBA com um cara que é o cara mais massa, pode falar palavrão, Amanda. Está em casa. o cara mais massa de marketing do mundo, que é o Kotler. Eu É faço um mesmo. MBA com o Kotler. É mesmo. A cada 15 dias eu tenho um encontro digital com o Kotler. Legal. Sim. Então, Com tipo, ele mesmo, com ele tipo, mesmo, de forma o digital. Zoom, a Meet. Sim. Dentro Caraca. da plataforma que existe. Então, e mesmo assim, não foi um ativo mais valioso que eu já comprei hoje.
Só que o que isso agrega na minha hora hoje? Eu chegar e falar, olha então, eu tava conversando com o Kotler semana Só o passada, Kotler, só. eu tava assistindo uma palestra exclusiva do Kotler semana passada, que só tinha 25 pessoas online. Caramba, velho. Mesmo. Fica gravado, ok, milhares de pessoas estão assistindo. Mas dentro dos milhões de pessoas que atuam em marketing dentro do mundo, dentro do Brasil, eu acho que em Porto Velho só tem eu que faço isso, então já é um diferencial. Tem mais pessoas, Amanda. Que fazem aula com o Kotler? Não há aula com Kotler, Ah, sim. mas que tem a coragem que nem você pra investir nisso. Ah, com certeza, Entendeu? isso sim. Isso sim, de maneiras diferentes. E Exatamente. outras estratégias em outros momentos. Tem um ponto que eu queria entrar contigo e eu já penso nisso há algum tempo já, mas nunca externalizei não esse pensamento. Tu já reparou que hoje na rede social tem uma galera que se passa por um personagem e que, tipo assim, história. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, Sim, que é o Jorginho. Tem a blogueirinha, que também é apresentadora. sim, Tem a Cela, né? Também se passa de rica, mas não é rica. sim. O que tu acha, assim? E são pessoas, vamos pegar só a Cela e o Jorginho, por exemplo. São pessoas que, vamos supor, não são ricas e se passam como ricas. Mas aí são personagens que foram construídos, né? Exatamente, E é um personagem que foi E é uma construído. coisa que fica muito clara para as pessoas que é um personagem que foi construído. Mas e as marcas pagam? Como é que Para isso estar com o acontece? personagem. Então, da mesma forma que, por exemplo, se a gente criasse um host digital para estar com você aqui, esse host não poderia ser patrocinado? Sim, Uma inteligência artificial? sim. Mas por que ele seria patrocinado? Não sei, não tenho nenhuma ideia agora. Então, audiência, ambiente, Ah, sim. relação de marca. Existe uma série de coisas. Então, por exemplo, muito provavelmente quem patrocina a blogueirinha tá ali com esse personagem da blogueirinha, não é porque a atuação da blogueirinha conversa com a minha marca. Não. É o público que tá ali para ver aquele personagem que interessa essa marca. Então, é sempre uma forma de como você vai chegar até esse ponto que você quer. E a gente trazendo isso para dentro da vivência do empreendedor é exatamente isso. Às vezes você vai ter que participar de alguns ambientes, comprar o seu lugar em algumas mesas para você chegar a ter alguns acessos. Então, quanto mais você está dentro de um ambiente, quanto mais perto você está dentro de alguns acessos que você precisa ter para às vezes você chegar num cara e fazer uma pergunta e ele te responder e virar todo o jogo. Cara, minha cabeça fez assim agora. Só aquele meme. Tem a história do Jorginho, por que eu gosto tanto? Inclusive, esse cara, ele trabalhava no interior daqui do nosso estado. Não sei se tu sabe da história dele. Ele passou 15 anos dentro de um navio. Caramba! 15 anos. O cara sabe, eu acho que 3 ou 4 idiomas. Tu sabe como que ele conseguiu ser patrocinado pela Lacoste, pela Jeep, pela... Qual outra marca que ele é patrocinado? A Stanley, a Montblanc. Sabe como que ele conseguiu? Ah. Ele sabendo esses idiomas, tipo, um fala francês, um fala alemão, tal. Fazendo graça com o personagem dele, né? Tipo assim, Faria Lime e tal, não sei o quê. Foi um evento ou outro ali, conseguiu chegar nesses caras. Ele conseguiu trocar uma ideia. Tipo, tava aqui o CEO da Lacoste, o CEO da Montblanc, um fala inglês, outro fala francês, ele sabia dominar, ele sabia conversar com todo mundo. Aí e ele sabia fazer, tipo assim, a piada que o inglês vai entender e a piada que é diferente pro francês entender. E é isso que a galera comprava nele, é isso que a galera comprou nele. Dentro de tudo isso tem o quê? Primeiro, se você citar todas essas marcas novamente, você vai ver que é o mesmo público-alvo. São marcas que têm posicionamentos muito semelhantes dentro das redes sociais. Certo? Terceiro ponto, o cara tinha uma estratégia, cara. Sim. Ele tinha um posicionamento. Eu Ele aplicou genial. tempo nisso, ele aplicou estudo em cima disso. Quantas horas e horas e horas esse cara não passou estudando humoristas dentro dessas áreas, tipo, dentro desses países, para você entender essa área, para você poder construir a piada certa para chegar no cara e falar.
Exatamente, foi exatamente isso. Então, posicionamento e estratégia. Eu já vi o podcast desse cara assim umas 300 vezes assim. É, e É daí? impressionante ele contando como foi que o último contrato que ele fechou foi com a XP, como é que ele foi pra chegar no Guilherme Benchimol. Pro Guilherme Benchimol assinar o contrato dele com a Manbank e a Manbank vê que o Sim. Guilherme Benchimol usou a caneta da Manbank e fechou depois o contrato com a Qual que é Manbank. o grande Cara, é diferencial? muito louco. A maioria desses grandes empreendedores, eles vivem dentro de um ecossistema. Uhum. Então, tipo, se é um ecossistema, existe uma forma de você entrar nesse ecossistema. Então, como você está se aproximando dessas pessoas? Mas aí tem a grande diferença do interessante e do interesseiro. Muito provavelmente, ele chamou a atenção do cara com a piada. Ele, putz, esse cara é interessante. Interessante. Ele chegou em mim de uma maneira diferente. Ele não chegou fazendo pitch pra mim. Ele não chegou querendo apertar minha mão e tirar uma foto comigo, como todo mundo faz. O cara se tornou interessante. E aí, quando você senta para conversar com uma pessoa, ele tem que ser mais interessante ainda. E é a mesma coisa nas suas redes sociais. Será que hoje você está se posicionando como interessante ou como interesseiro? Você está se posicionando como uma pessoa que só quer arrancar dinheiro de alguém? Tá, 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 tá? Ou você tá se posicionando como alguém interessante, que tem conteúdo, que tem profundidade, que tá mostrando para as pessoas que você tem domínio naquilo que você tá falando e naquela área que aquela pessoa precisa de ajuda, né? O que tu acha mais fácil? Vender pra alguém que tu conheceu há pouco tempo ou vender pros teus amigos? Alguém que eu conheci há pouco tempo, É? Por com quê? certeza. Porque da mesma forma do branding e do rebranding, a gente tem essa questão de que os nossos amigos, eles têm todo um histórico nosso. E muitas vezes você modificar esse histórico é mais difícil do que você se posicionar de uma maneira nova para alguém que você acabou de conhecer. Alguém que você acabou de te conhecer agora, ele conhece a tua melhor versão, que é a versão de Sim. hoje. Agora, os teus amigos não, eles conhecem todas as suas outras versões, Hum, né? Então, é até muito clichê falar sobre isso, mas quando você empreende, você não vai vender para seus amigos, você vai vender para estranhos. é exatamente isso. Estranhos que vão ser seus fãs, são estranhos que vão estar ali te ajudando, são estranhos que vão estar ali curtindo as suas coisas e comentando. E muitas vezes isso É acontece até louco mesmo. isso, né? E isso acontece muito mesmo até com empresas, tá? Quantas empresas a gente não vê que são extraordinárias em Rondônia e Porto Velho, mas que não têm o apoio e, digamos assim, a base de fãs, empresas que estão do mesmo nicho, no mesmo ramo, de fora fazem. A gente, a mesma coisa. E Exatamente. muita gente que assiste nós aqui é de fora, não é daqui de Rondônia. Exatamente. Então, aí entra outro questionamento. Como tá esse posicionamento para fora, Uhum. né? A gente não tem posicionamento pra fora ainda. Né, Paulo? Eu tinha pensado nisso ainda, não. É. Você consegue A tranquilamente única entrevistar alguém de coisa. forma digital, olha aí. A única coisa que a gente chegou a fazer pra essa galera de fora, até como forma de agradecimento mesmo pra essas pessoas, foi de dar uma caneca nossa pra essa pessoa que acompanha a gente fora. Sim. Talvez, não sei, vai que algum dia essa pessoa vem aqui, mas enfim, a gente agradeceu, porque, cara, é surreal, surreal mesmo. E assim, eu vejo que esse movimento de pessoas que de fora te olham assim, te admiram, mais do que quem tá aqui dentro, acontece muito com os empreendedores aqui. Sim. Tem empreendedor, inclusive, nesse mês tem 2 empreendedores que vão estar aqui conosco, que vão ser a última vez que eles vão gravar, vai ser a última vez que eles vão estar aqui em Porto Velho, que eles estão indo embora. Legal. Estão montando a operação dele fora porque aqui vai continuar a operação ainda, Uhum. vai continuar funcionando, mas eles já viram que a oportunidade maior tá fora. Quem, É. quem compra os cursos deles são galera de fora. Infelizmente, Tem a gente ninguém aqui tem. que compra nada deles, assim, de curso, nada, de mentoria, Às nada. vezes não é nem porque não compra, Lucas. Muitas vezes o que acontece é que a gente sabe que, infelizmente, alguns acessos a gente só tem fora. Alguns ambientes que a gente precisa estar, a gente só tem fora. Mas isso não significa que esse empreendedor vai deixar de trazer isso para cá. Então, como você falou, a operação deles vai continuar aqui, né? Então, é você ir conquistando novos territórios. Você Sim. expandindo o seu mapa, que a gente fala muitas Uhum. vezes, né? Então, alguns acessos, alguns ambientes que a gente precisa estar, algumas mesas que a gente é mais burro, estão em outros lugares, não estão aqui.
Infelizmente, a gente tem essa grande dificuldade de Rondônia ser muito longe, ter um difícil acesso, e isso dificulta muito de chegar muita coisa pra gente em questão de educação empreendedora, em questão de facilidade de acessos. Mas eu tenho visto mudar muito no processo de que, pô, alguns empreendedores estão fazendo seu próprio ecossistema. O Mentor está criando seu próprio ecossistema. Amém. Então, isso é uma forma muito interessante, muito legal de se trazer, né? Então, até que ponto, infelizmente, a gente precisa ir embora, mas o que que as pessoas que ainda estão aqui estão fazendo para que, para que tragam esse conhecimento para cá, sabe? Tu Então, tem posicionamento para fora? o meu rebrand vai fazer parte esse posicionamento para fora também. Vai ter questões de produtos escaláveis, digamos assim, que tem esse posicionamento para fora também. Entendi. Tem algum ponto que a gente estava conversando aqui antes do podcast começar, Sim. que era voz, propósito, transformação em marca. É que para mim é exatamente esse grande lance, né? Você tem uma voz, então você tem algo a se falar, né? Você tem algo a dizer para as pessoas. Tem algo que tem um propósito para enganjar com essas pessoas, né? Então, a tua voz, o que você tem para falar, o que você tem para agregar na vida das pessoas, tem um propósito, né? Então, esse propósito, ele só vai alcançar a partir do momento que você ir para o seu posicionamento, você fazer esse movimento de estar à frente das coisas, né? Se você se posicionar na rede social, você dizer, olha, eu tenho algo a dizer, eu posso te ajudar e eu estou aqui para te ajudar. E isso vai gerar uma transformação na vida das pessoas, sabe? E isso tudo combina na sua marca. Uhum. E essa questão assim de propósito, tu não acha clichê ainda? Cara, eu acho que depende muito do ponto de vista. Porque a gente tem o propósito religioso, que é o Sim. mesmo para quem acredita, é o mesmo propósito. Só que a gente tem a questão do que as pessoas têm de diferente. Uhum. Aquela essência, aquele diferencial que a gente acabou de falar sobre o empreendedor que tem algo diferente, né? O que que torna o que você faz de uma maneira única, de uma maneira especial. Cada pessoa tem uma vivência diferente, cada pessoa tem conhecimentos diferentes, aplicação de tempo, de estudo, de conhecimento, de experiência, de ambiente, de vivência. Então, tudo isso combina numa coisa diferente em você. E tudo isso gera essa questão do propósito. É tipo assim, qual que é o seu diferencial? Por que que o Lucas é o Lucas? Sabe? Por que que o Uhum. Mentors é o Mentors? Então, toda marca tem isso, né? Toda marca tem esse ponto de expansão que é o diferente para tudo. Desculpa, Paulo. Tinha o microfone. Esse ponto de diferente que é a expansão para tudo, sabe? Tu falou da religião. Acho muito doido esse negócio da religião. É uma coisa que você, durante a vida inteira, tem promessas, mas que vão ser cumpridas só depois da morte, né? É uma coisa assim que você, sei lá, lê a Bíblia, você vai, segue a religião, participa de uma comunidade ali, mas você só vai receber aquilo ali que você viu de tudo, recebeu de tudo, assim, aprendeu, conviveu com as pessoas só depois da morte. Algumas pessoas têm essa visão. Para Aham, mim já é um pouco diferente. aham. Eu consigo enxergar o cuidado e o diferencial de Deus todos os dias da minha vida. Então, no sentido de portas abertas, no sentido de sabedoria. Cara, se você pegar o livro de Provérbios, não estamos falando de religião, tá, gente? A gente Sim. está falando de Jesus e de Bíblia, são coisas diferentes. Então, se você pegar o livro de Provérbios e você tentar encaixar aquilo de uma forma de conhecimento empresarial, como se fosse um empreendedor muito massa te falando aquilo, você vai conseguir encaixar aquilo para tua vida em tudo. Você vai entender muita coisa que, tipo, são conselhos diários e cuidados diários que você tem, consegue ter, e que isso vai tendo uma transformação no teu posicionamento de vida. Então, te ajuda a moldar caráter, te ajuda a entender princípios que te fazem agir de uma maneira melhor como empreendedor e como pessoa. A gente não tá falando, de novo, não estamos falando de religião, mas a gente tá falando sobre ser uma melhor versão. E muita coisa ali dentro te ajuda a ser uma melhor Hum. versão, sabe? Então, por exemplo, você ter cuidado com os ambientes que você está,
com o que você fala, o que você pensa, como você age. Então, tudo isso tá ali dentro. E se você for comparar, se você olhar, pô, querendo ou não, Salomão foi uma pessoa histórica. Existem provas científicas que Salomão existiu, existem provas científicas que Salomão foi o cara mais rico de todo aquele período. Pô, se era um cara que era rico naquele período, você não vai ouvir o cara, pô, Exatamente. entendeu? Uhum. Então é isso, é esse o processo. Então a gente tem visto realmente esse movimento dentro de grandes empreendedores, olhando não para religião, mas olhando como uma vertente de realmente construção de uma melhor versão diária. E você tem visto realmente uma nova leva de empreendedores que estão se tornando pessoas melhores, digamos assim, para o mundo de uma maneira realmente transformadora. E eu acho que isso que falta um pouquinho no mundo, né? As Falta. pessoas de mais caráter, pessoas que realmente têm ali bons valores, bons princípios, e não entrando em questões de polêmicas, mas de realmente você com você mesmo. Você tá se tornando uma pessoa melhor todos os dias? E isso tudo ajuda muito no posicionamento, né? Exatamente. Será, por exemplo, será que o Primo Rico não conseguiu trazer mais pessoas assim para comprar os produtos dele, participar mais do dia a dia dele Assim depois desse como posicionamento dele? e assim como muitas pessoas também saíram. Exatamente. E daí a gente volta. Você viu como tudo é posicionamento e estratégia? A gente Sim. volta para aquilo que a gente estava falando. Quem você quer que te escute? Quem quer te ouvir? Não existe mais duas vidas, é uma vida só. Por exemplo, quase não ouvia Joel J quando ele tava com o Grupo Primo. Eu ouço muito mais agora. Sim. Eu acho que o posicionamento dele mudou totalmente, assim. E eu gosto muito mais do Joel J agora. Tanto é que na época que ele esteve aqui em Porto Velho, eu não fiz Uhum. nem questão de ir. Sim. Mas agora, se ele vem aqui de novo, eu faço muita questão de ir. É, será que foi isso? Ou será que toda a sua construção de conhecimento de lá pra cá que mudou e agora ele faz sentido pra você? Talvez, pode ser também. Mas assim, eu sou muito mais afim de ouvir o Joel J de hoje do que o de antes. Eu acho que antes ele estava muito escondido entre o Primo Rico e o Bruno Perini. Tá, posicionamento, É. ok. Mas o discurso dele, o conteúdo dele é o mesmo desde aquela época. É só a forma como ele tá falando de uma maneira Uhum. diferente. Como ele tá se posicionando de uma maneira diferente. Mas será que se você assistisse naquela época com a cabeça que você tem hoje, você não ia ter o Ah, mesmo talvez. interesse? Uhum. Então, é isso que eu tô te falando. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas pra receber o que você tem pra falar. Mas em algum Uhum. momento elas vão estar, entendeu? Sim, sim, sim. Eu vejo isso muito com livro. Tem muito livro que eu começo a ler e desisto. Que às vezes não me identifico ainda com aquilo ali, para ler aquilo ali Sim. ainda. Não tem uma Agora, construção. exatamente. Agora, se eu pegar aquele livro assim, alguns meses depois, até anos, vai fazer muito sentido. Vou até gostar, vai ser o livro que, sei lá, vou ler 3, 4 vezes de Sim. novo. E aí entra na questão do posicionamento. E às vezes a gente quer ser a pessoa mais burra da mesa para ouvir outras pessoas falarem, porque a gente dá crédito para essas pessoas por causa do posicionamento que elas têm, e às vezes a gente não quer ser a pessoa mais burra lendo aquele livro, ou sendo a pessoa mais burra vendo aquele conteúdo. Porque sair da zona de conforto dói, é Uhum. desconfortável. Né? E aí, quando você tá, tipo, numa mesa que você sabe que tem um propósito de você tá ali, e, pô, eu tô ouvindo o cara falar, então eu vou ser parecido com aquele cara. Você começa a modelar aquela pessoa por admiração, existe uma grande diferença de quando você se propõe a sair da zona de conforto, você com você mesmo, pra você ser uma pessoa melhor, sabe? Sim. Então, Com o teu reposicionamento, tu diria que tá saindo da tua zona de conforto? com certeza, absolutamente. Uma das coisas que me fez fechar com o Fernando foi a pergunta que ele me fez, é, que me bateu, tipo assim, eu brinco que foi uma porrada na cara. Até quando você vai ajudar as outras pessoas a conquistarem 1 milhão delas e não vai fazer o seu? Caralho. Eu conversei isso essa semana com uma pessoa, isso aí. É, cara, eu tenho 9 anos de jornada de marketing, Lucas. Só que eu nunca me posicionei de dar a minha cara a tapa, de eu fazer os meus conteúdos, de eu prospectar, de eu ser a agência que cuida dessas pessoas, sabe? Uhum. Eu sempre fui a pessoa que estava nos bastidores.
Eu, inclusive, falei no evento que eu já estive presente em milhares de imersões. Muitas imersões, milhares não, mas muitas imersões. Só que eu era sempre a pessoa que estava no bastidor. Eu nunca era a pessoa que estava sentada ali, pagando pra ouvir. E dessa vez eu era a pessoa que estava ali, pagando pra ouvir. Então é um posicionamento diferente. Foi uma coragem diferente de você tirar o dinheiro do seu bolso e colocar ali e falar: não, eu tô pronta pra isso. Pra mim foi uma quebra de ciclo, com certeza. E o meu rebranding é uma quebra de ciclo. Tu acha que aconteceu isso no momento certo? E são 9 anos. São 9 É muita anos. bagagem. É muita bagagem. Tu não Eu acha que acho. agora mais ainda as pessoas vão, poxa, eu conheço a Amanda faz tempo. Eu acho que talvez, como a gente tava falando de quintal de casa, Uhum, talvez não venha isso por quintal de casa. sim. Mas que esses 9 anos me prepararam para esse momento de agora, com certeza. Porque durante esses 9 anos eu passei por vários nichos dentro da área de marketing, né? Então, por exemplo, eu comecei numa agência de publicidade que eu fazia tudo. Cara, eu comecei no marketing em 2016. Eu produzia conteúdo no Instagram quando a logo do Instagram ainda era marrom. Caramba, é velha, mano. Não existia stories. Cara, é sério. E aí, na época, nessa agência, a gente atendia um mercado muito famoso da cidade. Tava com problema de um grande estoque de vinhos. E a gente, pô, vamos fazer alguma coisa para essa galera comprar vinho? O que que a gente pode fazer? A maioria das pessoas não sabe tomar vinho. Vamos ensinar eles a tomar vinho. A gente começou a produzir e-book em 2016 para ensinar as pessoas a tomarem vinho. A gente fez uma landing page sem saber que era uma landing page. A gente colocou lá o site numa plaquinha, que não existia QR Code. Então a gente colocou lá o site numa plaquinha do lado dos vinhos. Aprenda como você pode combinar os vinhos. E aí entrava e era um site que tinha tudo aquilo ali pra pessoa aprender. É muito louco Interessante, isso. hein? Então, todo esse processo, eu aprendi a fazer roteiros, eu aprendi o básico de design, eu aprendi branding, eu aprendi produção de conteúdo, eu aprendi tudo que você pode imaginar dentro de marketing, eu sei um pouquinho. A minha profundidade hoje é estratégia, mas tudo eu sei um pouquinho. Então, realmente me preparou para eu ter esse posicionamento hoje de falar, não, eu posso te ajudar, eu sei do que eu tô falando. Como que isso te mudou como pessoa? Esse reposicionamento? Uhum. O fato de você me convidar pra vir, porque aquela imagem antiga já Porque não combinava com a de hoje, já é uma é, grande já não combina. prova disso. Não combina, não. Já é uma grande prova social. A gente vai pegar, assim, a participação antiga e a atual, assim, Não combina. e fazer um comparativo. É... Cara, eu acho que. Eu esqueci a pergunta, desculpa. Como que esse posicionamento, esse novo posicionamento Uhum. teu te afetou como pessoa Tá, mesmo? certo. Justamente essa questão de sair da zona de conforto. Eu passei por um processo de 2 anos bem dolorido, mas valioso e importante, de entender princípios, entender o meu diferencial. Eu ainda tô nesse processo, porque eu acho que ele não muda. Eu acho que é algo constante para todo mundo. Mas que hoje me dá mais segurança de dizer, não, eu consigo ajudar as pessoas, eu sou boa no que eu faço. Porque às vezes soa como arrogância, né? Esse posicionamento soa como arrogância. Mas por que que é tão errado a gente assumir que a gente sabe fazer bem o que a gente faz, né? Então, isso muitas vezes também é a dor de muitos empreendedores que não se posicionam na rede social hoje. Eles também têm muito medo de dizer, pô, mas tem essa insegurança de, será que eu sou bom mesmo? Tem aquela vozinha lá atrás que fica, será que, né? Eu tenho Então, também essa vozinha. então, Dá um medo. dá um medo, dá um frio na Uhum. barriga, né? Mas é aí que tá também. Por exemplo, dá um medo, mas, por exemplo, se a gente fosse levar, exportar pra cultura pop. Eu gosto de personagens que se posicionam. Eu gosto do Harvey, eu gosto do Thomas Shelby. Então, Mas você sabe por que isso? sim, meu psicólogo falou pra mim. É, É. exatamente esse ponto. Aí eu tive uma conversa com o Alan Muniz. A gente conversou sobre isso também, que às vezes pode ser uma falta, assim, que falta em você, assim, se posicionar também. É algo do teu cérebro dizendo, olha, modela aqui. Exatamente.
né? Então, justamente por saber essa dor, por estar rompendo essa dor, eu quero ajudar esses empreendedores, sabe? Que às Uhum. vezes vão em muitas imersões, participam de muita coisa, olham muito para o seu negócio, investem muito no seu negócio, mas que ainda tem uma travinha de se posicionar no digital e poder falar para as pessoas o quanto elas são boas, sabe? O quanto elas têm a agregar na vida das pessoas, o que elas têm a ensinar para as pessoas. Porque, cara, todo conteúdo tem alguém que vai te ouvir, né? É, eu não sei se Tem. vocês viram recentemente, viralizou, e chegou na minha bolha de uma menina que ela faz conteúdo no TikTok limpando túmulos. Não, chegou Ela vai no não. cemitério, limpa túmulo, faz aquele vídeo acelerado limpando Mas túmulo. eu ouvi falar, mas não vi. Exatamente. Então, assim, se ela tem milhões e milhões e milhões de seguidores nisso, inclusive eu descobri que a minha irmã era uma seguidora dela, então por que que as pessoas não vão parar pra te ouvir o que você tem pra agregar na vida das pessoas? Acho que tem espaço pra todo mundo? Tem, né? Eu acho que tem. Tem, porque cada um tem uma forma única de dizer, cada um tem uma forma única de ensinar, cada um tem uma forma única de se trabalhar, de se fazer as coisas, e nem todo mundo tem a coragem. Então, não é todo mundo que vai estar ali na frente se expondo, dando a cara a tapa, sabe? Então, Eu vejo que as pessoas gostam de comprar quem põe a cara, né? porque a maioria das pessoas tem insegurança. Então você Hum. modela naquela pessoa, você modela, ou de duas uma, ou você modela aquela pessoa e você quer estar perto dela para você entender como é esse processo, ou aquela pessoa realmente mostra para você que tem uma dor que você tem, que você quer resolver e pronto. Que daí já entra para o mundo dos negócios mais high ticket, que é isso. É questão de eu tenho uma dor, você resolve para mim, você é bom no que você faz, então vem, cola comigo que eu vou deslanchar. Sim. E o que que as pessoas podem esperar mais da Amanda? A Amanda vai aparecer mais nos stories, vai estar mais presente. Sim, a Amanda veio com 23 conteúdos prontos Uhum. desse processo que vão sair aí ao longo dos dias. E a intenção é que realmente eu consiga agregar na vida das pessoas através desses conteúdos que eu vou trazer, sabe? Então, é ajudar as pessoas a despertar desse medo, a entender o porquê esse posicionamento é importante, qual que é o diferencial que você pode trazer e todo esse processo que você pode contar comigo, né? Vão ter aí alguns produtos muito legais para te ajudar nesse processo e que a pessoa vai poder se posicionar e mostrar para o mundo o que ela tem de melhor. Excelente. É... Teu público, pode falar um pouquinho dele? Quem tu espera assim Posso, que com certeza. contrate? Bom, hoje o meu foco vão ser pessoas que já têm uma empresa há algum tempo, já sabem que, por exemplo, as redes sociais das empresas funcionam, estão ali bem posicionadas, ok, mas que muitas vezes podem ser só panfletagem digital, como a gente estava falando, e que precisam de uma estratégia, precisam de um posicionamento tanto para elas quanto para as empresas. Né? Então, as empresas também, hoje, dentro das redes sociais, podem se humanizar e se posicionar, né? Então, esse é o grande diferencial, inclusive, de grandes marcas. Então, por que não aplicar esse diferencial também para as marcas, não só de Rondônia, mas de todo o Brasil? E aí a gente tem também aquele público que são empreendedores que participam de muitas imersões, são empreendedores que estão ali buscando essa virada de chave, mas que ainda não conseguiram colocar isso à tona porque precisam de ajuda, né? Então, estão deixando dinheiro na mesa, porque gastam 20, 30, 40 mil em imersões, mas não estão aplicando aquilo. Então, deixem de deixar dinheiro na mesa e vem comigo que eu vou ajudar vocês a pegar esse dinheiro que tá parado ali, que você não vai ter mais tanto esforço para fazer isso. Excelente. Paulo, tu quer perguntar alguma coisa pra Amanda, Paulo? Quer não, Tá Paulo? com medo, Paulo? Ele falou de um jeito que pareceu um medinho, né? Legal, vamos pegar um case aí do Paulo. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas gostem mais de um posto de gasolina? Esse posto de gasolina, ele não é só um posto de gasolina. Ele faz parte da rotina das pessoas. Então, o que que existe dentro desse universo das pessoas que passam por ali?
são famílias, são pessoas solo, Caminhoneiros. são caminhoneiros. Então, o que que essas pessoas precisam? Qual que é o universo dessas pessoas? Você pode ter diversos públicos dentro da sua estratégia. Mas qual que é o ponto em comum de todos eles, né? Então, quando você lembra, por exemplo, de grandes postos de gasolina e você lembra de tudo que tem ali dentro. É tudo voltado para a experiência da pessoa dentro do posto de gasolina. Não é só a gasolina. Então, acho que isso se aplica também a muitas outras empresas que a gente tem em Rondônia, que a gente tem em Porto Velho, que colocam-se nesse papel de, é só isso aqui. Mas não é. Você pode expandir dentro da vivência de todas as pessoas que passam por ali. Então, é você entender esse universo, entender o que elas querem, quais são as necessidades quando a pessoa passa por ali, e aí você ir agregando valor e agregando experiência para essas pessoas. Excelente. Tem um. Não sei se é um posto de gasolina, mas eu sei que é tipo assim, umas conveniênciazinhas, sabe? Que é Uhum. imposto. Que é lá pra fora que eu vi que tem, tipo assim, um encontro, sabe? Daqueles carros assim, Sim, o cromado, estilo Velozes e Furiosos e tal. Viralizou e, tipo, virou um ponto de encontro. É uma forma também de chamar a atenção também das pessoas, né? Por exatamente. exemplo, aqui, usando a marca mesmo daqui, a BMW tinha os encontros, tipo assim, acho que é sábado, se era E aí sexta-feira. o que aconteceu? Todas as concessionárias começaram a imitar, Toda a concessionária começou a imitar, cara. né? Gente, era um encontro, assim, de carros, assim, o pessoal ficava Exatamente. ali, pronto. É. Então, por exemplo, muito provavelmente esse posto identificou que as pessoas que passavam ali gostavam de carros, Uhum, né? Fez ali uma pesquisa, porque tem coisas que são chatas que precisam ser feitas, como uma pesquisa, uhum. né, de brand, uma pesquisa de persona, Tracking. são chatas de se fazer, mas que você precisa fazer, você precisa conhecer o seu público. E com base nisso, ao invés de você ficar errando, 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 você vai dar um tiro de sniper e vai, pá, entendeu? Vai pegar na veia, vai dar certinho. Então, muito provavelmente esse posto entendeu que as pessoas gostavam de tudo voltado à velocidade, ao universo dos automóveis e tal. Então, hoje a gente tem, por exemplo, alguns postos que estão posicionados perto de bairros. O que será que essas pessoas gostam de consumir? A cada 10 carros que passam no meu posto, quantos estão com família? Quantos é uma pessoa que está indo ou voltando do trabalho? Quantos são pessoas que é uma mãe que está com roupa de ginástica porque ela cuida dos filhos e de si? Ela não trabalha fora. Então, quantas são mulheres que estão na correria, trabalhando fora e tem dupla, tripla, quarta jornada? Né? Quantas são. Então, vai entendendo esse público muitas vezes só pelo olhar, só Uhum. pelo saber quem é o seu público que tá ali, né? Então, e nisso você vai sabendo o que você pode agregar para esse teu público. Muitas vezes eles te dão a resposta do que você precisa. Deixa eu te perguntar, ó, agora uma consultoria pra nós aqui. Tem gente que acha que o Mentos é só pra gente famosa. É só pra gente que tem muito seguidor, que tem muito dinheiro. Não, gente, eu não tenho muito seguidor, eu não tenho muito dinheiro e eu tô aqui. Mas. Mas tu acha que, assim, é pelo fato da gente chamar muitas pessoas com esse perfil? Cara, eu acho que o E, ponto é de como vocês comunicam isso, sabe? Então, em algum momento vocês falaram o que que a pessoa precisa para estar no Mentors? por exemplo, a gente só fala que é os melhores. Então, mas o que que é os melhores para você? O melhor para você pode não ser o melhor para mim. Sim. Uhum. Entendeu? Então, para essa pessoa que está questionando isso, pode ser que talvez para os melhores pode ser a pessoa que tem mais faturamento, pode ser a pessoa que tem valores, pode ser a pessoa que tem mais seguidor, pode ser a pessoa que se destaca por alguma forma. Não. Então você tem que deixar isso claro. O que, que é os melhores? Uhum. O que, que é o melhor para o Mentors? Posso falar. Agora Amanda, não, joga isso num conteúdo bem estratégico. vamos conversar depois. Fazer uma consultoria, Né? né, Paulo, com a Amanda. Amanda, ó, obrigado. Toda vez que a gente se encontra contigo, a gente aprende muito. Ai, que bom. Muito Feliz. mesmo. E eu sinto, assim, que faltava esse encontro, assim, da gente aqui. Hoje tá só ali o Paulo ali, gente, ali nos bastidores, eu e a Amanda aqui. Sim, Faltava, eu acho que esse encontro. A gente nunca sentou assim pra trocar realmente uma ideia mesmo. sim. Legal, a gente vai continuar nos bastidores, com as conversas que não podem ser gravadas. Né? Amanda, ó, você já acompanha a gente desde o início.
Sim, Então, a gente já te deu caneca aí a rodo aí. Tem umas 2 ou 3 lá na tua casa, né? tem coleção. Eu tenho copo, É mesmo, você tem um copo. eu tenho agenda, eu tenho duas canecas, eu tenho um saquinho polêmico. Uhum. É, tem bastante coisa, uma coleção de Adventures lá em casa. Tem chaveiro? Não, Vamos ainda levar o não. chaveiro hoje. Oba! Então, a gente fez uma pesquisa em você. Ai, meu Te usou Deus. uma amiga sua, Ai, Thaís. Jesus. Muito obrigado, Thaís Botelho, que é influenciadora gastronômica da nossa cidade. Me ajudou muito hoje com um presente que a gente escolheu pra você, tá? Eu espero que você goste. Se não gostar, brigue com Ai, a Thaís, meu Deus, eu acho que eu já sei o que é. tá? Será que é? Tá pensando? Não sei. Ó, eu acho Eu que tô curiosa. todo brand, todo rebranding da pessoa, posicionamento, Aham, tem que ter um estranhamento. aham. A Natália Arcuri tinha aquela colher de pau furada. Sim. Paulo Cuenca tem aquele bigode dele lá, grandão, Aham. né? Será que esse aqui vai ser o teu? Não sei. Vamos lá. Depende do que for, qual é a estratégia, eu tô com medo. Mentira. Ah! Só pela caixinha já dava pra saber aqui. Gente, pra quem não sabe, eu sou apaixonada em Harry Potter, desde sempre. Então, e realmente é a que eu não tenho, tá? Eu já Ah, que tenho bom! uma, é a que eu não tenho. É, e marketing não se faz com passe de mágica, tá, gente? Talvez seja o meu Ah, novo formato, mas olha aí, olha. Linda, adorei. Muito quem que é obrigada. esse aí? Ai, cara, Tá escrito aí. é, é a do Lord Voldemort. Mas lembrando que não é do Lord Voldemort, é a varinha das varinhas. Então é a varinha do maior bruxo que já passou e que ele conquistou a varinha, roubou a varinha, né? Ele conquista a varinha fica pra ele. E que depois passou a ser a varinha do Dumbledore, depois do Harry, e passou na mão de uma galera que foi conquistada a varinha. Mas é a varinha das varinhas. Será que agora a gente tem a bruxa das bruxas do marketing? A bruxona do A marketing. bruxona do marketing, pronto. Ela vai trocar o arroba dela agora. Se eu não tivesse indo pro alto ticket, poderia ser. Mas pode ser o nome de um e-book, pode ser o nome de uma imersão, né? Aham. Quem sabe? Olha, muito legal. Muito feliz com esse presente. Realmente vocês fizeram uma boa pesquisa. É, quando você falou da Thaís, eu jurei que havia um vinho, alguma coisa assim, Ah, né? não. Teria que ser um negócio Que é uma coisa que a diferente. gente faz em conjunto, né? A gente toma bastante Sim. vinho. Olha que legal. Muito feliz, Que bom que você tenha gostado. de verdade. Agora, a pergunta que eu sempre faço para todo empreendedor, tá? Pra gente fechar o nosso podcast. Uhum. Primeiramente, obrigado por ter vindo aqui, tá? É uma honra Ah, eu que agradeço. realmente estar toda vez com você. Mas, essas 2 horas, deu 2 horas, Paulo, né? Que a gente tá aqui? 1h17. É... Esse tempo que você passou aqui, se você Uhum. fosse mensurar ele em valor mesmo, Sim. monetário, dinheiro, Uhum. cash, Pix, quanto que custaria? Em torno de R$ 500. 280, a depender um pouquinho do deslocamento, da agenda, enfim. Mas é em torno disso. Todo o teu conhecimento em 1 hora vale R$ 500? Não, não chega a ser tudo, né? Porque a minha consultoria ela é para resolver um problema. Então Hum. eu trago toda a minha vivência para aconselhar a pessoa em um problema, Então, R$ 500, 1 hora agora. mais ou menos. Acho que tá pago. Não, não é que tá pago, tá barato. É isso aí, o Paulo Agora eu vou te tá devolver a barato. pergunta. Se você fosse mensurar, o que você teve de conhecimento aqui? Eu tive de conhecimento aqui, tá no mínimo uns R$ 2.000. Um ROI bom, ROI de 3 vezes do investimento. Mínimo uns R$ 2.000. Eu acho que tá barato seus R$ 500. É porque Mas é pra você, assim, amigo, tem um desconto. mas assim, não, mas é sério, falando sério. Porque a Amanda, ela fez esse reposicionamento, mas ela saiu perguntando de todo mundo aí, tipo assim, quais palavras, quais coisas assim você tem de referência de mim? Eu falei É várias, verdade, né? mas assim, a primeira referência que eu tenho de você é marketing.
E as pessoas, assim, que estão na nossa volta, que nos conhecem, e que também te conhecem, é marketing também. Então, assim, eu acho que tá barato os 500 Olha reais. só, o meu Pelos, posicionamento tá bem feito, tá pelos vendo? anos de história já. São 9 anos. Eu não sabia que era 9 São anos. 9 anos. Entendeu? Eu pensei que era menos. Então aí, tá barato, na minha opinião. Olha aí, que bom. Diz aí você aí nos comentários. Coloca nos comentários aí se essa uma hora que você passou aqui nos assistindo, todo o pequeno conhecimento que a Amanda passou aqui, vale realmente os 500 reais. Olha, Se valer, vai fazer o Pix pra Amanda, hein? tem uma frase que a gente viu lá na imersão, que é um insight, ele precisa ser aplicável. Então não adianta você, ai meu Deus, nossa, tive um clique, mas ele tem que ser aplicável para você, né? Então o insight realmente valioso, ele é aplicável. Então, além de falar do valor, se você quiser deixar aqui o que você vai conseguir aplicar na sua marca do que eu falei daqui, eu acho que é uma boa forma da gente mensurar também. Se você teve dúvida também, quer contratar a Amanda, chama. Amanda.estratégia, fale comigo. Isso, já tá aí na descrição, tá, galera? Tá tudo aí pra vocês. Vai lá com a Amanda, acompanha a Amanda que vai sair muito conteúdo lá legal com ela, tá bom? Eu espero que ela use a varinha dela durante os vídeos dela. Pelo menos em alguns eu vou usar, Pelo menos amiga. em Eu alguns, vou, né? vou Fazer alguma mágica fazer um lá. específico falando que o marketing não é feito com passe de mágica. Venha com a bruxona do marketing. Amanda, obrigado por ter vindo aqui no Mendes Podcast, tá bom? Eu que Volta quando agradeço. você quiser, tá? Olha só. E, e é isso, galera. Você que assistiu até agora, acompanha. Compartilhe esse episódio com outra pessoa que com certeza tá precisando da Amanda, tá precisando do serviço dela, tá? Você aí que tá nos ouvindo aí no Spotify, que com certeza agora você tá no trabalho aí. Muitas pessoas, inclusive, estão no trabalho e escutam a gente Olha quando só, que trabalham. legal. Descobri isso recentemente. Você que tá aí nos ouvindo, gente, dá aí 5 estrelinhas aí pra nós no Spotify, tá bom? E inscreva-se no nosso canal no YouTube. Galera, um beijão, até a próxima e tchau, tchau.